Nós estamos mais uma noite, né? É a segunda noite, a segunda quarta-feira, que eu denominei como quarta-feira da conquista, quarta-feira do alcance da vitória. E a gente não quer ser aquelas campanhas que fazem por aí, não. É campanha Palavra de Deus, com Bíblia, porque só isso muda a nossa história, só isso muda a nossa vida. Então eu quero ler capítulo 22 da primeira carta de Reis, do primeiro livro de Reis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 5, quando o texto diz da seguinte maneira: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avisar ou estar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Muito bem, irmãos. O rei de Israel, ele disse aos seus servos, ao seu povo, que Ramote de Gileade, essa cidade, era deles. E eles estavam hesitando em tomar essa cidade das mãos do rei da Síria. Hesitando, deixando passar o tempo, não agindo, não tomando nenhuma atitude para a conquista de Ramote de Gileade. Mas antes de chegarmos a esse ponto, apenas destacar novamente o que foi dito no primeiro estudo: 3 anos de paz entre a Síria e Israel. Aqui não menciona Judá na guerra. 3 anos de paz entre a Síria e Israel. Significa que antes havia guerra. Eu disse no estudo passado que não havia só conflito entre a Síria e Israel, que muitas vezes entre Judá e Israel havia conflitos. Por quê? Porque depois da separação houve um período em que o povo de Israel não queria descer, não queria ir para o sul para adorar a Deus no templo em Judá. Eles não queriam descer para Judá, eles não queriam invocar o Senhor. Então houve conflitos aí, mas isso é uma questão para outro dia. Porém aqui, irmãos, o texto é muito claro. No versículo 2, que no terceiro ano então, o rei Josafá, rei de Judá, desceu até o rei de Israel. O rei Josafá procurou o rei de Israel no terceiro ano. E foi onde então, no versículo 3, deixando bem destacado, que o rei de Israel disse para Josafá, o rei de Judá. Versículo 3, primeiro disse aos seus servos: não sabeis que Ramote de Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos da Síria. Versículo 4, então perguntou, quem perguntou? O rei de Israel. E quem é o rei de Israel? O rei de Israel pergunta para o rei de Judá: irás tu comigo a peleja de Ramote de Gileade? Irás tu comigo a peleja de Ramote de Gileade? Olha a pergunta do rei de Israel para Josafá. E quem era o rei de Israel? Para deixar muito claro, ele se chamava Acabe.
Na quarta que vem nós vamos falar um pouquinho da família de Acabe. Mas cabe aqui, irmãos, prestarmos muita atenção. Muita atenção. O rei de Judá desce até Israel, ou sobe até Israel e procura por Acabe. Acabe, então, rei de Israel, pergunta para Josafá, que é rei de Judá: você vai comigo na guerra para conquistar Ramote Gileade? E eu vou me deter um pouco aqui. Quando o rei Josafá responde: serei como tu és. Claro que eu vou. No versículo 4 ainda: o meu povo como o seu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Quer dizer, somos um só nessa guerra. Estamos juntos nessa guerra. Estamos unidos nessa peleja. E o que me chama a atenção? Primeiro, a questão da conquista. Se Ramote Gileade já era deles, por que perder tempo e não ir lá tomá-la? Essa mesma questão a gente aplica no dia a dia, irmã Natália. Por quê? Porque Ramote Gileade aqui é uma cidade, mas na tua vida pode ser uma necessidade. Pode ser algo que você necessite, que você precise, ou que o Mateus, ou que o Alex, ou que cada um de nós aqui precisamos. E sabe o que a gente faz? A gente deixa o tempo passar, a gente fica na zona de conforto, e não conquista, e não corre atrás. Olha o que o rei Acabe está dizendo. Olha que Acabe não era um bom rei, olha que Acabe não vivia bem com Deus. Isso nós vamos falar na outra quarta-feira, a família do rei Acabe. E isso complica na nossa vida quando a nossa família não está bem com Deus, quando nós não estamos bem com Deus. E é fácil, irmã Silvana, descobrir quando a gente não está bem com Deus. Sabe qual é o ponto principal que um crente não está bem com Deus? Ele não tem vontade de congregar, ele não quer congregar, ele não tem força de ir à casa de Deus. Ora, se o Mateus ama a mãe e o pai dele, mesmo que demore um pouco, ele vai sempre pensar: puxa, eu tenho que ir na casa do meu pai, eu não posso deixar de ir lá. E se o pai e a mãe amam, podendo ir, que eu sei a condição, vai dizer: não, a gente tem que ir lá no nosso filho Mateus. Está aí minha esposa, eu tenho que ir na minha mãe. Ela é abençoada, de vez em quando está na mãe, de vez em quando está de novo na mãe. Então, quando a gente ama, quando a gente tem convivência, quando a gente tem intimidade, a gente quer ver a pessoa bem, a gente quer estar lá com a pessoa. Então, se você que está aqui hoje nesse culto, e talvez alguém que esteja assistindo, tem comunhão com Deus, tem convivência com Deus, tem o prazer de estar na casa de Deus. Aqui. Sabe quando o culto está bom, Mateus? Que é o culto que você tem que vir, eu tenho que vir? É o culto que Jesus está presente. Se estiver presente, o pregador, da presença de alguém famoso, de alguém de nome, de alguém que a gente acha que é mais usado que os outros. Tem gente que acha que tem pessoas que é mais usada que o pastor. Tem gente que acha que tem pessoas que só ela tem dom. Eu não vou na igreja porque tal pessoa não canta, tal pessoa não prega, tal pessoa não tem espaço. Ora, para ter espaço precisa congregar, precisa estar na igreja, precisa amar a casa de Deus. Essa era uma das coisas que não acontecia na família de Acabe. Eles tinham outras coisas para adorar, que não a Deus. Então não confunda, querido e querida. A presença de Deus nesse lugar não depende de mim, não. Não depende de você. Eu posso estar ausente, mas se o Mateus estiver no culto, Deus está presente. Se o Alex estiver, se a Natália estiver, se os irmãos estiverem, não importa. Hoje o culto estava frio porque a irmã tal não estava, porque o irmão tal não estava. Não funciona assim, isso é religiosidade. E Deus não habita na religiosidade. A Bíblia diz muito claro, e até tem tudo a ver com esse contexto, com Israel e Judá, com a divisão. Por quê? Porque lá em Judá teve o templo construído, lá em Jerusalém teve o templo construído, mas lá em Samaria foi construído, lá no Monte Gerizim, um outro templo
samaritanos. Lembra lá no Novo Testamento? Que a mulher está tirando água e Jesus vem com os discípulos. Jesus diz: olha, vai comprar comida, que eu preciso conversar com essa mulher. Não vou entrar no contexto da cultura que não podia isso, mas a própria mulher declara, quando Jesus disse: me dá água. Ela diz: mas como pode o santo judeu me pedir água? Amigo, sou samaritano. Você não está vendo que não existe amizade entre nós, não existe comunhão? E é tão interessante porque estava se tratando de alguém que era de Israel e de alguém que era de Judá. Olha o conflito entre os próprios irmãos. E qual é a realidade hoje de muitas famílias? Conflitos. Famílias que estão se pegando por nada, por absolutamente nada. Mas são famílias cristãs, procura elas dentro da igreja, não estão. E a parte dos conflitos das famílias, olha os conflitos dentro das igrejas. Nunca se viu, irmãos, tanta contenda, tanto disse-me-disse, tanta briga. Quando a mulher samaritana tentou fazer isso pela religiosidade, Jesus quebrou isso. Jesus disse para ela: ô mulher, se tu soubesses, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber? Essa é a nossa questão. Por que brigamos? Por que dividimos? Por que separamos? Por que odiamos? Por que guardamos rancor? Porque não conhecemos o dom de Deus. E muitas vezes não conhecemos aquele que diz: me dá de beber, sacia a minha sede com a tua oração, sacia a minha sede com o teu louvor, sacia a minha sede com a tua presença no culto, sacia a minha sede, porque eu habito no meio dos louvores. E olha que Jesus deixa muito claro isso para ela, quando ela diz assim, quando ele revela a vida dela, e nessa campanha da conquista, Jesus vai revelar o que está faltando em nós. Porque a minha fraqueza não deixa eu alcançar a bênção? Porque a tua fraqueza não deixa a tua vida mudar? Ou será que Deus quer que a gente viva sempre naquela situação difícil, naquela situação de desespero, naquela situação apertada, não sabendo o que vai acontecer amanhã, não sabemos se vai ter amanhã ou se não vai ter, não sabemos se vai ter teto ou se vai morar na rua, não sabemos se vai pôr uma roupa nova ou vai ter que continuar comprando roupa usada? Será que Deus quer isso para nós? Uma vida de infelicidade, uma vida de briga dentro de casa, e briga na empresa, e briga na rua, e briga dentro da igreja. Será que Jesus quer isso para nós? Não. É que estamos tal qual família de Acabe. Temos bênção para conquistar, mas é difícil conquistarmos. E olha que Acabe até conquistou, mas não levou. Mas para frente, não sei se nessa quarta que vem ou na outra, porque nessa o objetivo é falar da família de Acabe, na quarta que vem. Por que ele não levou? O que aconteceu com Acabe? O que se passou com ele? Então Jesus explica para aquela mulher: olha, quando ela diz: você disse que é em Jerusalém, mas nossos pais que tem que adorar no monte Gerizim, esse poço foi feito por Jacó. E aí Jesus diz para ela: mulher, a hora vem é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Jesus está dizendo: mas nem no monte Gerizim, nem em Jerusalém. Tem que ser espiritual, tem que ser verdadeiro, tem que ser crente, tem que ter vida no altar, tem que ter comunhão, tem que ter intimidade com Deus. No final, aquela mulher se converteu, ela bebeu da água da vida, ela largou a vida de pecado. Jesus disse para ela que ela tinha tido a quantidade de marido, até o que tinha naquele momento não era o dela. Tivesse sido que o que tem não é teu. E a Bíblia diz que então ela largou o canto e saiu pregando a palavra. Ela teve uma vida transformada. Isso significa o quê? Significa não porque ela teve que largar maridos, que você estava com um monte de marido, não é isso não. A gente pode também usar que entristece o Senhor, aquilo que te impede de ter a verdadeira adoração, aquilo que te impede de estar na presença de Deus. Larga. Se for preciso, larga até o cântaro, que não tem problema nenhum o cântaro, é para carregar água. Mas se for preciso, aí já vem a renúncia. O que tem que largar que está errado, tem que largar mesmo. Mas também tem a questão da renúncia. Larga o cântaro, larga a tua zona de conforto, larga o que só te satisfaz e procura o que satisfaz a Deus.
Por isso que a gente tem que entender por que a bênção não bate na nossa porta. E não vai bater, irmão Mateus. A porta não vai abrir enquanto a gente, aqui não dá para isso, não dá para aquilo, não dá para aquilo outro. Vamos despertar, vamos acordar. Minha família tem bênção a ser conquistada, a gente precisa acordar. A gente precisa correr, porque o tempo urge, o tempo passa. É assim o tempo. Quando você pensar, você já tem 70. Quando você pensar, os cabelos já caíram. Quando você pensar, os joelhos já estão tremendo. Quando você pensar, você não aguenta nem segurar o prato de comida. Quando você pensar, alguém está te carregando. Quando você pensar, alguém está te dando banho. O tempo passa. Então esse é uma lei para você. Com a religiosidade, com a brigaiada, com as contendas. Ame a tua família, abrace tua casa. Tudo bem, vai sair do país, que a família briga, mas não deixa a coisa ir para o extremo. Passou, acabou. Aprende a pedir desculpa, aprende a pedir perdão. Jesus está voltando, o tempo está passando, e Ele tem bênção para nós aqui, bênção na eternidade. A morte de Gileade é sua, a morte de Gileade é minha, mas a gente precisa correr atrás para conquistar, senão não vai conquistar. E que nós aqui, que estamos aqui, os irmãos que estão aqui, os jovens ali, nós aprendamos até a convidar os nossos amigos para vir. Olha, agora começou a campanha da conquista, Deus está alertando a gente o que precisa ser feito para a gente acordar para a vida. Não pensa que muitos religiosos vão vir bater na tua porta e dizer, toma aquilo que você precisa, não vai. Não pense que muitos líderes vão chegar aqui e dizer, toma aquilo que você precisa, não vai. Não pense que muitas igrejas vão chegar aqui com muito dinheiro que elas possam ter, toma o que você precisa, não vai. Corra atrás, a Ramote Gileade é tua, é você que tem que correr atrás. Correr atrás, você pode até chamar alguém para ajudar. Meus filhos, como hoje eu falei com a irmã, seus filhos precisam continuar na música, para Deus abençoar. Quantos estão jogando bênção fora? E lá na frente vai lamentar o que jogou fora, vai lamentar o que já perdeu. Se eu fosse perguntar aqui, Mateus, quem já perdeu bênção, eu seria o primeiro a levantar a mão. Por quê? Falta de vigilância, falta de sabedoria. Confiar nos outros, por mais que carregue uma Bíblia e tenha uma gravata, não significa que é crente de verdade. Confiar em muitos que têm uma credencial de pastores, se julgam pastores, mas eles são os primeiros a querer matar as pessoas, são os primeiros a humilhar. Quantas pessoas poderia citar aqui, que a gente ora, a gente apresenta na igreja, a gente casa, a gente dá bênção na vida deles, mas lá na frente eles vão te chutar. É assim? Não foi assim com Jesus? Foi. Então tem que sacudir a poeira, levantar a cabeça e seguir em frente. Se eu fosse desistir por isso, eu teria parado. Mas eu tenho certeza que Jesus entregou na minha mão uma Ramote Gileade para me conquistar. E você tem a sua Ramote Gileade para conquistar. Semana que vem eu quero você aqui para ver se a tua família quer conquistar, mas não vai levar. Estou equivocado. Esse é o problema da família que não congrega, da família que não serve a Deus. Então aqui hoje é uma lição para nós. O texto é muito claro. 3 anos passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Então Israel estava no conforto, lá não tem luta. Não tem prova mesmo, não tem dificuldade, estamos de bem com a vida, mas não estavam de bem com Deus. E a Bíblia diz, quando pensar haver paz, haverá repentina destruição. Então vigia, mesmo que tenha calmaria. Deixa eu transliterar isso para a vida pessoal. Mesmo que você não tenha dívida, mesmo que você esteja com seu carro bom, mesmo que o seu emprego esteja bom, mesmo que você esteja comendo bem na tua casa, mesmo que você esteja morando bem em casa própria, não descuide, não largue de Deus. Mesmo que esteja vivendo bem com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, com tua família, não descuide, não largue de Deus. Tudo isso acaba um dia, mas largou de Deus, não vale a pena. Não, hoje eu estou cansado, não vou na igreja. Não, hoje deu uma dorzinha no fio de cabelo, não vou na igreja. E quantos que vão arrebentados? Quantas vezes eu estava quebrando parede na sede lá em São
Paulo, rompendo o concreto, dava hora de ir para o culto, eu não ia para casa, já deixava uma roupa lá, tomava banho, todo cansado, quebrado, querendo cochilar, mas conseguia ouvir a palavra. Estamos muito acomodados, estamos achando excusas para não congregar de todas as formas. Uma hora é uma dificuldade, outra hora é outra dificuldade, mas eu vou dizer para mim e para você, enquanto agimos assim, Ramote Gileade está passando, a gente está simplesmente hesitando. Não é que Deus não deu, Alex, não é que Deus não entregou, ela está lá, Ramote Gileade não vai sair do lugar, mas era o povo que estava hesitando em conquistar Ramote Gileade. Quem sabe você está chorando, está entrando em depressão, está tomando remédio para dormir, está em desespero porque não vê uma solução, e Deus está dizendo: ei, a Ramote Gileade está aí, você não conquista porque você se entrega à situação, você prefere se frustrar, você prefere ficar dentro do quarto, prefere dormir, tomar os seus remédios, seus calmantes, do que reagir e dizer: eu vou para a luta, enquanto eu não conquistar, eu não tomar posse da Ramote Gileade, eu não vou parar. E aqui está um grande conselho de Deus nessa noite, um grande conselho de Deus. Existem pessoas que estarão dispostas a te ajudar, assim como Josafá, rei de Judá, chegou para Acabe e disse: olha, Acabe, claro que eu irei, com certeza, aqui serei como tu és, o meu povo como é o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos, estamos juntos, somos iguais nessa guerra, você não vai sozinho, estou dentro dessa situação. Vou dizer uma verdade, Natália, nem todo mundo vai ajudar, e de repente nesses que vão ajudar, pode ter alguém que vai ajudar por interesse, então também precisa vigiar, porque de repente a ajuda não é aquela que Deus quer. Então vem para a igreja, busca a direção, olha isso, busca a direção de Deus, não faça nada sem a direção do Senhor. Por quê? Porque no versículo 5 está esse conselho, bem patente para nós, diz assim: olha, o rei Josafá, e disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Ô irmão, vem orar. Ô irmão, vem orar. Quer ver Deus mudar a sua família? Como vieram hoje, vem para a igreja. Tem que pedir isso. Deus mude, Deus faça alguma coisa, e aí Deus vai ouvir. Antes mesmo de sair batendo de porta em porta, vamos consultar a palavra do Senhor. Vamos ouvir, como nesta noite eu estou maravilhado com o que Deus está falando aqui. É bem verdade que a gente prepara, mas nunca consegue falar aquilo que a gente prepara. Simplesmente vem a palavra dentro da revelação, e é essa palavra que edifica. E é isso que está aqui, olha que conselho do rei Josafá: consulte primeiro a palavra de Deus. Ah, pastor, eu vou mudar de cidade. Você orou? Você pediu direção de Deus? Ah, pastor, eu vou mudar de igreja. Você orou? Você pediu direção a Deus? Ou está indo pelos seus caprichos? Ah, pastor, eu vou mudar de emprego. Orou para mudar de emprego? Ah, pastor, não quero mais pregar. Você orou para tomar essa decisão? Não quero mais cantar, não quero mais. Você orou? Não. Lá na frente vamos ver. Olha o que Deus está falando com você e comigo aqui: não tomar atitude precipitada, consultar a palavra de Deus. Sabe o que significa isso? Fazer as coisas em direção de Deus? Quebrar a cara lá na frente. E tem coisa que a gente faz, tem situação que a gente cria, que a gente quebra a cara, e lá na frente não tem mais conserto. Passou, simplesmente não tem mais conserto. E aí vai lembrar bem que Deus usou aquele pastor que dizia para não fazer isso. Bem que Deus falou quando o pastor dizia para não tomar tal atitude, para não entrar por tal caminho, porque o que eu estou dizendo aqui não é nada mais nada menos que a palavra. A questão nossa é, deixa eu perguntar aqui, eu vou ser o primeiro: alguém precisa de bênção e de vitória? Alguém precisa conquistar alguma coisa?
Alguém quer que Deus pode levantar a mão, pode levantar, irmão, não tem problema. Eu preciso, eu sei, se eu for perguntar, todos nós queremos. Principalmente bênção espiritual, porque a material é um complemento da espiritual. Olha o conselho que Deus está dando aqui. Fica na casa do Senhor, firma na casa do Senhor, e dá tempo ao tempo. Ah, pastor, eu tenho 1 ano na igreja, mas você viveu 20 no mundo. Para 1 ano na igreja, já quer que Deus faça. Deus quer ver a tua fidelidade. Deus quer ver. Agora, como que a gente fica nesses? Ah, não vai ter vitória assim, não. Ah, pastor, mas eu congrego em casa. Igreja é uma coisa, casa é outra. Igreja é uma coisa, casa é outra. A casa é uma extensão da igreja. E a igreja pode ser uma extensão da casa também, ou vice-versa. Mas isso tem estudo para mostrar. Até porque tem um conselho da ceia, né? Para não desprezar a casa do Senhor. Não despreze não, meu irmão. Não despreze. Então, aqui vem o conselho de Josafá. Olha o versículo 6. Olha que interessante. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Viu aí? Oh meu Deus, pois a tua palavra, como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Olha só, perdão, vou ler de novo aqui, eu pulei, versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei contra a rocha de ir. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Por que Josafá falou isso? Porque Josafá percebeu que aqueles 400 homens eram profetas da conveniência, eram pregadores, profetas que falavam aquilo que Acabe gostava de ouvir, mas não a verdade. Eram falsos profetas. Aí vem outro ponto das campanhas que acontecem por aí, e fila, e carnê, e mais não sei o que. Vai, mas marca a data que você fez a campanha. E depois de 20 anos, volta lá para ver se você conquistou alguma coisa, se você alcançou alguma coisa. Então, ouça o conselho da Bíblia Sagrada, consulte a palavra do Senhor, que nem todo mundo que diz profeta por aí, nem todo mundo que diz que é pregador por aí, nem todo mundo que diz que tem revelação por aí, são verdadeiros profetas do Senhor. E Josafá percebeu. Josafá olhou e o negócio está ruim aqui. Esses homens aí parecem profetas da conveniência. Foi muito rápido aí a forma que eles falaram: pode ir, Deus já deu, vai. Cuidado, irmão, cuidado, irmão. Essa preocupação eu vou ter sempre, de orar, de buscar a Deus. Eu passei um dia aqui mexendo, eu olhei as Bíblias, até peguei essa Bíblia aqui que eu achei muito interessante, levei algumas para cima. É o horário que eu vou descansar lá, eu encosto lá na cama e pego a Bíblia e começo a olhar. Eu sempre falo para minha esposa: de quarta eu preparo o culto, de sábado eu preparo o culto, e de domingo eu tenho que preparar o culto. Eu não posso descer aqui despreparado. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que preparar para falar melhor, preparar para poder ser muito claro no que fala. E olha que eu sou muito ruim de português, tem que voltar a estudar, mas eu sei que Deus me dá graça. Então aqui hoje o conselho é esse: venha ouvir a palavra de Deus. Não adianta ficar de campanha em campanha por aí, não. O que muda a história é a palavra de Deus. E isso o nosso pastor vice-presidente, que pastoreia lá em Santa Rita do Barro, estava dizendo na última reunião, que tem muita campanha mirabolante, tem muita coisa fora do normal, que não é comum nas nossas igrejas. E Deus não dá, não é palavra. Não adianta ouvir a ação, não adianta. A história é a pregação da Bíblia, é a história de Jesus. Isso você prega com seriedade, isso você prega com veracidade, com verdade. Não adianta ficar contando
palavra que transforma, que liberta, que renova. O rei Josafá está aconselhando aqui, o rei Acabe, não tem profeta, o Acabe vai lá, reúne 400 homens lá, pago por ele para pregar, para falar, para profetizar o que agradava a ele. Que Deus me livre de pregar o que agrada o Lucas, o que agrada o esposo, o que agrada o Alex, a Natália, o que quer que seja, e que Deus me livre de ouvir quem prega o que me agrada. Tem que pregar a verdade, meu irmão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo diz: conhecereis a verdade, está na sua palavra, e a verdade os livra. É a verdade que muda, que transforma, gente. Então a gente tem que ter palavra rema, palavra verdadeira. Consultou 400 profetas, e eles disseram: ô Acabe, vai que a vitória já está garantida. Aí o irmão vai lá, faz o que o falso pregador disse, faz o que o falso profeta disse, e dá tudo errado. E sabe o que o irmão vai fazer? Estou bravo com Deus, estou de pico com Deus, não vou mais na igreja. Por quê? Porque a bênção que eu pedi não veio, ele prometeu. Será que foi ele? Ou você foi atrás de quem você queria ouvir? Não ouviu a verdade, não tem vitória. Não ouviu Deus, não tem vitória. É essa aqui a verdade, ó. É essa aqui, ó, pregação da palavra, da Bíblia Sagrada, sem rodeio, sem historinha. Se Deus mandar largar como mandou a mulher samaritana, larga. Ali Jesus está dizendo para ela: larga o pecado, mulher. Larga o pecado. Já teve consigo o pecado que você tem, então não larga esse pecado, para com essa vida. Ela largou o pecado e ainda renunciou ao cântaro. A gente quer bênção, mas quer viver no pecado. A gente quer vitória, mas quer viver afundado. Procura a verdadeira adoração. Olha que naquela vida ela ainda falava de Jacó. Tu está até no poço abençoado. Tu está até tirando o lado do poço abençoado, mas não está abençoado. Não está abençoado. E ela decidiu ser abençoada. Não quer saber? A partir de hoje eu não vou viver mais essa vida, não. Eu vou mudar minha história. E já o profeta já revelou tudo, o Messias já falou, o Mestre, o Senhor Jesus, que eu não preciso nem estar subindo mais monte em Gerizim, coisa nenhuma. Eu preciso ser uma verdadeira adoradora, uma crente salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa é a diferença. É isso que eu estou buscando, ser mais crente. Quantas vezes sentei no banco de uma igreja e vi tudo acontecer, vi a fantasia, irmãos que aqui choravam, não aqui, em outro lugar, pregavam e falavam, mas chegavam na porta com a cara feia, humilhando, manda excluir, manda fazer. Cadê o amor, cadê a compaixão? Enxuta e manda embora. E se você quer voltar na igreja, não volta não, porque tu é rebelde, é isso. Onde tem o amor nisso? São religiosos como essa mulher samaritana, tem pecados a confessar, a acertar. E Jesus está sendo muito claro aqui nesta noite: ouça a palavra de Deus, não fica ouvindo os pregadores de conveniência, não fica levando para a tua casa, não fica deixando qualquer um pôr uma mão na sua cabeça, não fica deixando qualquer um chegar no seu cangote e falar: assim diz o Senhor. O Senhor não está dizendo nada disso. Consulte a palavra de Deus, meu irmão. Você tem bênção para conquistar sim, eu tenho bênção para conquistar sim. Você pode ser mais feliz, eu posso ser mais feliz. A morte de Gileade é nossa, depende muito do que a gente está fazendo. E para concluir por hoje, olha que interessante isso. Para concluir, olha o versículo de número 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Ô Acabe, primeira Reis 22, versículo 7. Ô rei Acabe, tá bom, um monte de profeta aí, tá? Mas não tem mais nenhum, não. Sabe por quê? Discernimento, gente. Josafá olhou assim: esse daí não me parece que tem coisa de Deus aí, não. Esse daí é fogo de palha. Esse daí é só oba-oba. Esse daí é só barulho. Não tem não, Acabe. Tá bom. Olha o que vai sobrar para a quarta vez. Se fosse você, não contava. Eu viria. Ó, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Olha o 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom.
está vendo aí? Mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Você viu aí? Tem um, mas eu não gosto desse não. Eu não gosto desse pastor não. Eu não gosto desse pregador, eu não gosto do jeito que ele faz não. Aí eu gosto do outro. Junta os 400, junta o que tu gosta, mas tira a palavra de Deus, pise nela, rejeite. Falta de discernimento. Josafá discerniu que aqueles 400 não tinha nada de Deus, mas esse daqui tinha a palavra de Deus. O Micaías, que nome, filho de quem ele é? Imlá. Rapaz, tu vai consultar um camarada que chama Micaías, filho de Imlá. Ô Josafá, eu não gosto desse rapaz aí não. Ele não profetiza o que me agrada, ele não massageia meu ego, ele não diz o que eu quero ouvir. Tudo que ele fala é que eu estou fazendo errado, que não dá certo. Se você está odiando um pastor, um pregador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque prega a palavra da verdade, tu precisa aceitar Jesus. E cuidado, porque virá juízo. Mas deixa essa história para a quarta que vem. Quarta que vem, nós vamos saber quem é a família de Acabe. E por que Acabe não gostava de Micaías? Porque Acabe não gostava